Olá, sejam todos bem-vindos ao 14º dia do Detox Emocional. Daniele ou Daniel, seja bem-vindo. Deixa eu colocar o título aqui do tema de hoje. Hoje é o 10º dia do Detox Emocional e o tema é projeções da criança interior. Grazi, seja bem-vinda. É Grazi? Seja bem-vinda. Então, chegamos ao 14º dia do Detox Emocional, 14º dos 21 dias, onde eu me propus de vir todos os dias aqui, trazer um tema que seja relevante, que ajude a impactar positivamente na vida através das explicações. Então, eu trago o tema por 15 ou 20 minutos, eu faço uma explanação, e depois nós fazemos uma vivência terapêutica. Essa vivência pode ser ou uma pessoa que se disponibilize a fazer ao vivo comigo, ou eu fazer genérica. Gente, então o tema de hoje é projeções da criança interior. A criança interior tem várias nuances para a gente olhar. E eu achei por bem de trazer esse tema hoje aqui, porque eu tenho atendido bastante pessoas que tem essa dificuldade com projeções no seu histórico de vida. Hoje, excepcionalmente, começando um pouquinho mais tarde, tá? Porque o normal é a gente fazer a live sempre às 19, o detox, todos os dias tem acontecido às 19 horas e hoje foi um pouquinho mais tarde, porque eu estava em atendimento e tem algumas pessoas que não podem outro horário por conta do trabalho, tá, gente? Então, projeções da criança interior. Antes de falar das projeções, né, que projeções são essas, o que é uma projeção da criança interior? Né? Alguém sabe o que são projeções da criança interior? Eu vou explicar através de exemplos porque vai facilitar, tá? Por exemplo, e aqui cabe bastante esse exemplo para mulheres, tá? Para as mulheres. Vai caber bem certinho esse exemplo. Então, os homens daí dá para fazer a mesma interpretação ou o contrário, ok? Eu achei melhor explicar através de exemplos porque fica mais fácil de entender. Por exemplo, se eu tenho um pai ausente emocionalmente na infância ou fisicamente, porque os casais se separam e a gente às vezes cresce só com um deles em casa, tá? A menina, ela tem uma necessidade muito grande de sentir a proteção através da energia masculina do pai, tá? É uma natureza da menina, ela precisa sentir a proteção que ela está segura e essa proteção ela é associada, ela é buscada através da energia masculina do pai. A Sueli, oi Sueli, tudo bem? Os exemplos são profundos, né? Que legal. Então, se ela não tem a presença afetiva desse pai, se ela cresce sem, ou porque ele não está disponível emocionalmente, ou porque ele não está nem presente fisicamente, então o que essa menina faz? A menina, ela cresce com essa necessidade, ela dá um jeito, né? Eu atendo isso sempre com as mulheres, gente, é impressionante como isso marca e cria raízes para frente, tá? Projeções para frente. Então a menina cresce e ela vai para a vida adulta. Então aquilo que ela não teve desse pai, ela projeta principalmente nos relacionamentos afetivos e também na profissão. Como que ela projeta isso nos relacionamentos afetivos? Aquela necessidade de proteção, aquela necessidade de aconchego, de buscar no relacionamento esse preenchimento, ela vai tentar relacionar, tentar buscar associar isso no parceiro, tá, gente? No parceiro. Então ela vai fazer cobranças e isso tudo é inconsciente, tá? Nada é de caso pensado.
Então ela passa a fazer cobranças, exigir demais às vezes, e a outra pessoa se assusta. Ela projeta a ferida que ficou aberta da necessidade de proteção, da necessidade de inclusão, da necessidade de segurança do masculino, ela projeta no parceiro. Isso é mais comum do que vocês imaginam acontecer. E, inclusive, eu vou levantar a mão aqui, tá? Eu me incluo nessa, porque isso aconteceu comigo, tá? Me incluo nessa. Então, a gente exige, passa a exigir ali. E o que acontece com a outra pessoa? Ela se assusta, porque ela não dá conta. Ela não dá conta porque tem dois cenários aqui. Ou ele não dá conta e pronto, o relacionamento começa a ficar estremecido, começa a ter uma ruptura e a tendência é que não dê certo, tá? Há um sofrimento ali, há uma tentativa, há uma busca por tentar solucionar, ver o que está errado, o que está equivocado, até que há um término, há uma ruptura mesmo, definitiva. Ou então essa pessoa, dependendo do quanto esse relacionamento está sendo promissor, está trazendo bons frutos às vezes, tá? A pessoa, o outro, né? Ele entra numa tentativa de atender essa expectativa. Só que ele não consegue, porque tudo o que ele faz nunca é suficiente. Às vezes não há brigas, tá? Às vezes não há brigas. Às vezes até há uma tentativa boa de fazer dar certo. Mas há da parte da mulher aquele vazio constante. Então ela não consegue sentir que ele está tentando atender as expectativas, que o parceiro, tá? Não consegue, ela não recebe esse entendimento no coração dela. Então ela continua ali com a mesma necessidade, ela continua ali com a mesma busca e com a mesma cobrança. E isso vai cansando o relacionamento. Só que, mais uma vez eu vou dizer, a pessoa não percebe, o outro não percebe, a mulher não percebe, tá? E isso começa a virar uma repetição de padrões. Aquele relacionamento tem a tendência a se desgastar, finalizar ou ficar se arrastando por algum tempo. Mas não importa quantos relacionamentos a pessoa tem, ela continua nessa busca, ela continua nessa necessidade. Essa é uma projeção não dela adulta, essa é uma projeção da criança ferida nela, da criança que lá atrás na infância precisava desse alimento emocional para se sentir protegida, fortalecida, acolhida pelo masculino, pela energia masculina do seu sistema familiar, pela energia masculina do seu pai, tá? E isso não aconteceu. Pode ser o contrário quando a criança recebeu, deixa eu ver aqui se eu entendi, quando o procurar no parceiro o que quando a criança recebeu do pai. Sim, vamos fazer um exemplo contrário. Por exemplo, foi muito boa a tua pergunta, Sueli, porque me veio na hora assim, um exemplo que eu tenho de uma pessoa próxima a mim. Tá? Ela recebeu, você quer dizer, veja se é isso que eu vou tentar explicar e você vê se é isso que eu entendi. Se não for, você me questiona novamente. Ela recebeu tudo que ela precisava do pai. Esse pai estava presente. O pai deu apoio, deu proteção, o pai super protegeu, tá? Então ela vai buscar no parceiro a mesma quantidade de alimento emocional. E se esse parceiro não conseguir entregar parecido, não conseguir entregar algo apropriado, pelo menos perto do que o pai deu, para ela não vai servir. Para ela a medida vai ficar muito rasa e ela vai seguir cobrando, tá? Eu tenho um exemplo próximo a mim, tá? De pessoas que convivem comigo, que são muito próximas a mim, que inclusive a mulher dizia, né? Até pouco tempo atrás, até uns 10 anos atrás, depois ela acabou casando. Ela dizia, não tenho pressa de encontrar um parceiro, não tenho pressa de encontrar um marido, não tenho pressa de encontrar a minha alma gêmea, porque precisa ser exatamente igual ao meu pai. Se não for nada parecido com meu pai, não me serve.
Eu continuo solteira, continuo morando com o meu pai, com a minha mãe, e para isso ela já tinha uns 36 anos, tá? E ela continuava com essa filosofia, tá? Eu, naquela época, como eu não trabalhava nesse universo terapêutico, não tinha esse conhecimento com desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, constelações familiares, terapia sistêmica, eu só achava tudo muito estranho. Aquilo me causava um certo desconforto e até me assustava, mas mesmo que eu entendesse, eu não iria ajudá-la porque não é o caso, tá? Eu poderia dar uns toques. Eu acredito assim que dicas e tentar ajudar a gente faz quando a pessoa pede, tá? Eu já muito fiz isso no passado, de tentar enfiar ajudas goela abaixo e só me desgastei, e isso para mim não funciona e não recomendo ninguém fazer isso. Eu não sei se era esse mais ou menos o exemplo que você queria citar, Sueli. Veja se a menina ela vai ficar exigindo de ter algo na mesma proporção, do mesmo jeito que o pai deu, tá? Porque o modelo de referência masculino para ela é o pai, é o primeiro grande amor. Então ela vai buscar preencher aquilo que ela não teve e vai criar projeções futuras das pessoas, ou então ela vai buscar algo parecido que ela teve mais ou menos na mesma quantidade, precisa ser pelo menos parecido, tá? A referência é daquele homem. Se aquele homem deu tanto para ela assim, como alguém vai dar menos? Então para ela não serve. Veja se é isso, se eu tentei pelo menos parecido com o que você perguntou. Exatamente, ela guarda aquele modelo de referência. Para ela, nada menos que aquilo serve. Só que ela não tem consciência, tá, gente? Nada disso é de caso pensado, são todos movimentos inconscientes da alma, são todas necessidades inconscientes que ainda não está bem claro, sabe? A pessoa segue o caminho, mas não está bem claro. E o outro impacto, tá? O outro impacto é na profissão, tá? Na profissão isso é muito comum acontecer, porque o que a pessoa passa a desenvolver ali? Uma necessidade, isso no caso de falta, tá? Da ausência afetiva do pai ou da ausência física, da falta. Houve um vazio, houve uma quebra. Então, ela pode ter esse comportamento nos relacionamentos e na profissão. Na profissão, ela vai buscar ali uma necessidade constante de reconhecimento, aprovação e aceitação. E o que ela vai fazer através dali? Movimentos incansáveis de agradar, de preencher, de compensar as pessoas fazendo cada vez mais do que pode, do que deve e do que precisa. É muito próximo de, às vezes, um perfil que a pessoa desenvolve de perfeccionismo. Então, nada do que ela faz, ela sente que está à altura. Sempre tem que fazer mais, porque ela não se sente que ela é boa o suficiente, que ela está correspondendo à expectativa das pessoas ao seu redor, dos colegas de trabalho, dos gestores, dos chefes, sempre precisa mais. E quando às vezes algo dá errado, há um sentimento profundo de inadequação, de insegurança, um distanciamento de si mesmo, tá? É quase como, poderia dizer aqui, a pessoa não se sente preenchida, tá? É muito comum acontecer isso, inclusive recentemente eu tive um caso que ele estava saltando nos dois lados, tá? A pessoa tem um problema nos relacionamentos e também na profissão, então a gente está trabalhando os dois lados, fortalecendo as duas bases, tá? São duas, eu costumo falar, né? São duas pernas da mesa que estão quebradas, né? Pensa assim como uma mesa e cada perna é um problema, tá? Então ali é uma analogia que a gente faz, inclusive nos treinamentos que eu dou da EFT e de algumas visões sistêmicas, eu dou essas analogias para ficar mais fácil de entender. Então aí, se as duas perninhas estão quebradas, a mesa não fica em pé, né? Quem que é a mesa? A mesa somos nós, né? Então nós não ficamos equilibradas, não ficamos equilibrados, tá? É uma analogia que poderia fazer
também aqui com os homens, tá? Mas os homens, eles têm um impacto um pouco diferente, de tanto de excesso quanto de falta, tá? E eu acredito assim que como são temas complexos e muito pontuais, vale fazer um outro dia falando só sobre essa abordagem do masculino. Então agora eu falo muito sobre as mulheres e serve porque se tiver de repente um homem assistindo a live, vai servir para ele também entender a dinâmica dele de relacionamento com o feminino. Porque de repente ele está numa dinâmica dessas e não sabe, ou de repente ele pode vir a estar, né? Então a referência do homem ao contrário, só vou dar uma palhinha rápida do homem, a referência dele de força e de direção na vida, de segurança, vem muito da mãe também, tá? É o contrário, a menina é do pai e o homem é da mãe, né? Tá pontuado diretamente com a mãe. A visão dele do pai é um pouquinho diferente, é mais focado em relacionamentos afetivos e profissionais, mas de um outro contexto, um pouquinho diferente, né? Então, para não embaralhar tudo, eu prefiro falar de um por vez, para ficar mais fácil de entender, tá, gente? E então aqui foi bem pontual essa pergunta da Sueli ali, que ajudou a entender, porque nós temos os excessos e temos as faltas, o que fazer com os dois. Oi, Alessandra. A Alessandra está perguntando aqui, meu pai e marido se identificam em muitas coisas, o caráter e a conduta de ambos têm um mesmo segmento, mas não busquei um homem igual ao meu pai, aconteceu. Posso dizer uma coisa para você, Ali? A Alessandra, né? É que tá escrito Ali, é que eu já sei que ela escreveu para mim que o nome é Alessandra. Você não busca conscientemente um modelo de referência semelhante ao seu pai, tá? É uma energia, a gente tá aberta, o que tá em ação em nós é o nosso campo energético, tá? Essa identificação de você buscar no relacionamento e coincidentemente, como eu trabalho com essa parte energética muito forte, então para mim coincidência não existe, tá? Não, você chegou na energia de um homem semelhante ao seu pai por conta do seu campo energético, tá? Não é consciente, é inconsciente. Tá? E isso acontece com a maioria das pessoas, assim, é uma grande maioria, é muito mais raro acontecer de não entrar nesse caminho do que entrar. É muito fácil entrar porque nós somos energia, nós somos campos energéticos, tá? Então é dessa forma sim. Então a gente busca compensar noutra pessoa aquilo que não tivemos. Criamos projeções, tá? Você chegou, acho que faz pouco na live, depois assiste ela desde o início, que eu vou falar um pouco, que lá no início fala bastante sobre essa parte de projeções. Então, eu tenho em mim algo que me falta. Tenho uma insegurança, tenho uma necessidade de proteção, tem algo do masculino que eu não tive. Então, assim que eu cresço, isso na infância, né? Assim que eu cresço, eu preciso compensar isso, preciso buscar alguém que me dê isso. Então eu vou buscar no masculino. Então como nós somos energia, nós somos um campo de energia ambulante, tá? Nós ficamos externando essa energia. Então nós vamos atrair para nossas vidas inconscientemente, sem perceber, aquilo que nós estamos buscando. Só que inconscientemente. Conscientemente eu sei que eu também fui assim, tá? Eu quero uma pessoa diferente, eu quero uma pessoa mais inteira, uma pessoa mais assim, mais assado, que faça isso, que faça aquilo, conscientemente. Mas lá dentro, o nosso campo energético vibra outra coisa, tá? E é aquilo que nós vibramos que nós atraímos. Não sei se ficou fácil de entender, mas assiste desde o início que vai ficar mais fácil de entender de uma forma mais completa. Gente, é impressionante, mas aí o que acontece a partir dali? Eu reconheço que eu estou agindo dessa forma e eu reconheço que o que está precisando ser curado em mim é a minha criança ferida.
Então ali eu preciso então acolher a minha criança, curar a minha criança, porque quem fica nessa reivindicação, nessa necessidade não atendida é ela, né? Então eu curo a minha criança, que é essa parte minha que fica vibrando essa necessidade não atendida. Então eu me libero e me liberto, e inclusive liberto as expectativas que eu tenho, que eu tinha inclusive do masculino do meu pai, tá? É assim que a gente precisa fazer. Então eu me torno autossuficiente emocionalmente, e eu acredito que é isso que todas nós precisamos, viu? É isso que nos faz ter mais equilíbrio, mais liberdade, mais leveza, principalmente. Porque não é para ser sofrido, não é para ser puxado, não é para ser pesado a vida nem os relacionamentos, desde que nós possamos entender os nossos sentimentos, nomear os nossos sentimentos, tá? Eu já percebi assim em atendimentos que tem muitas pessoas que têm dificuldade de nomear os seus sentimentos. Sentem culpa e não sabem que aquele sentimento é a culpa. Sentem insegurança e não sabem que aquele sentimento é insegurança, né? E como que a gente vai descobrir? Só autoconhecimento, só desenvolvimento pessoal, só cura emocional, não existe outro caminho, né? E como a vida é impermanente, né? Porque nós estamos todos os dias tendo novidades na vida, precisamos estar atentos, porque é para sempre. O autoconhecimento não tem hora para acabar, né? O desenvolvimento pessoal não tem hora para acabar, é para sempre, tá? É para sempre. Alguma pergunta a mais, gente, a respeito das projeções da nossa criança interior, porque é ela que faz essas projeções, é ela que vibra essa necessidade de buscar aquilo que eu não tive, aquilo que me faltou. Então eu saio para a vida e vou buscar fora aquilo que eu acho que vai me satisfazer, né? Alguma pergunta? Já que é inconsciente, uma pessoa que cresceu com pouco contato com o pai vai seguir o padrão do jeito dele? Vai seguir o padrão do jeito dele? Não, uma pessoa que tem pouco contato com o pai, você quer dizer se ela vai se tornar parecida com ele ou se ela vai continuar a buscar pessoas que preencham as necessidades não atendidas dele? Né? Só me responde se um pouquinho mais específica para mim conseguir entender. Porque se a pessoa não cresce com o pai, tá? Ela não sabe muito bem como que esse pai era. Só que o DNA dela é 50% da mãe e 50% do pai. É procurar alguém, ela vai continuar procurando alguém até que ela tome consciência. Tá? O primeiro passo da cura está na tomada de consciência. Assim que ela tomar consciência de que, opa, eu não preciso preencher em mim o que me faltou no meu pai, porque senão eu vou continuar a buscar nas pessoas as projeções das minhas inseguranças, das minhas faltas, da minha escassez emocional. E essas pessoas não vão dar conta de me atender, não vão dar conta de me corresponder, porque eu tenho em mim uma ferida, e essa ferida é da minha criança. Então, o que cabe a mim? Curar essa ferida da minha criança para me liberar emocionalmente e para não precisar mais cobrar das outras pessoas aquilo que eu não tive. Porque eu preciso estar inteira para me relacionar, né? É mais ou menos essa a dinâmica que a gente precisa, que é mais saudável viver, né? Que é mais saudável, porque se vamos para um relacionamento cheio de carências, a pessoa não vai dar conta de atender, gente. A pessoa não dá conta de atender nossas carências porque não é a responsabilidade dela. Ela também está lá no sistema familiar dela, envolvida com os emaranhados dela, né? Bert Hellinger costuma dizer que nós não nos relacionamos com uma pessoa. O relacionamento não é entre duas pessoas, tá? Relacionamento é entre sistemas familiares. Tá? Nós herdamos um histórico do nosso sistema e nós vamos nos unir a alguém que também herda um histórico do seu sistema.
E os relacionamentos começam a fluir e funcionar melhor quando nós entendemos que são duas histórias que precisam se unir de forma equilibrada, harmoniosa e abundante. E para essas histórias se unirem de forma equilibrada e abundante, as duas pessoas precisam estar cada vez mais saudáveis emocionalmente, equilibradas, preenchidas, abastecidas daquilo que faltou. Então, vamos lá buscar curar essas dores, vamos lá buscar ajudar a liberar aquilo que está preso, que está puxando para baixo, né? Então é mais ou menos esse o caminho. E a mesma coisa serve para a profissão, tá? Porque enquanto eu não curo isso dentro de mim, eu me sinto sempre insatisfeita, faltando alguma competência, faltando alguma habilidade, estou sempre tentando agradar, estou sempre buscando reconhecimento, muito beirando o perfeccionismo, né? E daí eu entro numa consumição e parece que nunca nada tá bom, tá? E isso desgasta e, na verdade, não faz com que a gente se reconheça dentro da nossa unicidade, singularidade, tá? E daí fica muito difícil, com esse monte de insegurança, a gente dar conta de, às vezes, algum projeto de vida, alguma meta, algum sonho, né? E daí por aí afora, tá? Quando a gente larga essa necessidade, tanto no trabalho, a necessidade não atendida profissional e essa necessidade não atendida da criança interior, e vamos para a vida adulta, completas, preenchidas, abastecidas de nós mesmas, nós começamos a ter relacionamentos saudáveis não é só afetivamente, com a família, com os amigos, com colegas de trabalho, nós começamos a ficar e estar mais abundante. Mais abundante de quê? De nós mesmas. De nós mesmas, tá? É desse jeito que acontece. Então, eu quero fazer uma live que fale mais da parte voltada para o masculino, mas porque é um pouco diferente, é um contexto um pouquinho diferente. Aqui eu falei da busca, no caso da menina que não teve, que cresceu com a falta afetiva ou física, ou as duas, né, do pai. O que isso repercute na vida, as projeções que ela cria. Então, a saída, qual que é a saída? A saída é curar a criança ferida para ter liberdade emocional, para ser autossuficiente emocionalmente. Para daí, então, sim, estar num relacionamento, né? Tem algumas pessoas que dizem da alma gêmea, né? Alma gêmea. E não aquela história que possivelmente vocês já devem ter ouvido de eu quero encontrar alguém para me completar. Isso não existe, tá? Se a gente vai para um relacionamento com esse pensamento, é porque nós não estamos inteiras. Então essa pessoa vai ficar sempre tentando nos completar e não vai dar conta, tá? É tudo energético, é tudo uma vibração que nós temos dentro da gente de carência, de escassez, e vamos buscar que a outra pessoa atenda isso. E não funciona, gente. Não funciona enquanto não curar a criança ferida, não funciona, tá? É mais ou menos esse o caminho. Alguma outra pergunta? Não, já estamos em 30 minutos, né? Chegou a hora aí de fazer uma vivência, né? Se não tiver nenhuma pergunta a mais, eu vou então passar para a vivência. E como que funciona a vivência? 2 sugestões. Primeira, alguém pede para ser chamado, é só dizer eu quero, eu clico no nome e chamo a pessoa e daí ela vai dividir a tela comigo e eu vou fazer um atendimento individual, né? Se não tem ninguém, se ninguém se prontificar, porque eu sei que é muito pessoal, nem todas as pessoas se sentem à vontade de ser chamadas para uma breve sessão terapêutica ao vivo, então eu faço um exercício genérico para ajudar a fortalecer principalmente essa
necessidade, porque a gente busca projeções por conta de inseguranças, né? Por conta de necessidade de proteção, de pertencimento, de aceitação, de reconhecimento, né? Por toda essa necessidade aí. Alguém quer ser chamada? Mais um minutinho. Não? Todo mundo quietinho. Todas quietinhas. Eu não sei se tem algum homem, entrou o Rômulo antes. Eu não sei se o Rômulo ficou. Então, vamos lá, vamos fazer um exercício genérico. Vamos fazer um exercício genérico bem diferente, tá? Eu vou falar, inclusive vou fazer um exercício que eu fiz essa semana com uma cliente, que é bem essa parte de o que faltou em mim, a energia masculina do meu pai, tá? Ou o equilíbrio dessa energia. Então eu vou falar mesmo que eu tenha em mim, quem precisa desse preenchimento é a criança. Mesmo que eu tenha em mim a falta da energia, da força da energia masculina do meu pai, tá? Vai ser um exercício bem focado para a criança mesmo, tá? Para a criança interior, tá? Vai ficar gravado, depois podem repetir, fazer quantas vezes quiserem, tá? Ok? Vamos lá então. Vamos fortalecer a energia da criança, a energia do pai. Fortalecer a energia do pai na criança, tá? Então eu vou pedir para vocês sentarem então agora confortavelmente. Como eu sempre digo, de preferência, se tiverem deitado numa cama ou no sofá, deixar essa parte aqui retinha para poder a respiração correr solta, tá? E se por um acaso tiverem sentado numa cadeira, quanto mais retinho possível, melhor, de preferência até com os pés no chão, ok? Então respirem fundo, pensem agora no quanto vocês gostariam de ter a força da energia masculina abastecidas em vocês, do pai de cada uma de vocês. Olhem para isso com amor. Olhem o quanto, de repente, esse movimento energético lá na infância, ele veio de uma forma desequilibrada, de uma forma ou abundante demais, quer dizer com excessos, com superproteção, ou de repente falta, não teve essa energia, ou porque o pai não estava presente emocionalmente, ou até não estava presente fisicamente. Ok? Vamos lá então, respirando fundo, olhando para a energia, para essa energia, força da energia masculina, o quanto ela precisa para nos fortalecer, para o nosso sistema entrar em equilíbrio, ok? E vamos agora bater então agora no ponto do karatê. Eu falo a frase e vocês repetem, ok? Mesmo que tenha me faltado a força da energia masculina do meu pai, e por isso eu criei projeções na minha vida, ainda assim eu procuro aceitar esse problema e procuro me aceitar profunda e completamente. Mais uma vez, mesmo que tenha me faltado a força da energia masculina do meu pai, e por conta disso eu tive alguns desequilíbrios emocionais, ainda assim eu procuro aceitar esse problema e procuro me aceitar profunda e completamente. Mais uma vez, mesmo que tenha me faltado a força da energia masculina do meu pai, e por conta disso eu tenho alguns desequilíbrios emocionais, ainda assim
Eu procuro aceitar esse problema e procuro me aceitar profunda e completamente. Ok, soltem os braços, continue deixando a respiração correr solta e vamos tocando nos pontos energéticos. Quanta falta da força da energia masculina do meu pai. Ele não estava presente afetivamente. Me faltou muitas coisas. Eu cresci e fui para a vida adulta buscar projeções. Tenho buscado muito aquilo que não tive. Tenho buscado, talvez inconscientemente, nos outros. Eu não percebia isso. Então projetei todas as minhas carências. Projetei todas as minhas necessidades não atendidas. Projetei aquilo que não tive nos relacionamentos. Passei a cobrar demais. Exigir coisas que as pessoas não davam conta. Mas o meu vazio sempre estava lá. Esse vazio nunca era preenchido. Mas quando eu olho para trás, eu lembro da minha infância. Eu lembro de quem precisava disso, que era a minha criança. Hoje eu, como adulta, poderia estar mais autossuficiente. Mas há uma consumição em mim. Há um vazio que não cessa. E eu não sei muito bem como lidar. Então, quem está ferida é a minha criança. E se eu pudesse curar essa minha ferida da criança? E se eu pudesse acolher a minha criança interior? Porque se essa ferida vem dela, é importante que eu olhe para isso com amor. Para então eu me liberar. E curar as dores do meu vazio. Para isso eu preciso também integrar a força da energia masculina do meu pai. Mesmo que ele não esteja mais presente aqui, e mesmo que essa responsabilidade não seja mais dele. Então eu digo a você, pai, eu honro a vida que passou por você e chegou a mim. Eu estive fazendo projeções até agora, buscando nos outros aquilo que não tive. Mas agora eu tomo a vida que recebi de você e com toda a força sigo em frente. Tomo a vida com toda a sua força. E também me coloco disponível a ajudar a minha criança interior
a soltar essa dor. Por isso agora eu me abro à possibilidade de ajudar a minha criança interior a integrar a força do masculino do Pai na minha vida. Respire fundo, soltem os braços, observem sensações no corpo, pensamentos, sentimentos, tudo que estiver vindo agora. Pode ser que num primeiro momento o coração fique apertado, pode ser que dê um certo susto, né? Impressões que vão chegando. Tem muitas impressões que vão chegando, tá? Observe isso. Como que chegou essas informações, essas falas que eu fiz agora, são falas sistêmicas, falas terapêuticas, que ajudam o nosso inconsciente a se abrir e ajudar nessa transformação, integrando a força da energia masculina do Pai para que a criança solte a dor, tá? Alguém quer compartilhar como que sentiu esse exercício, como que chegou essas palavras? Essas palavras elas podem fazer tornar um turbilhão de emoções, tá? Trazer um turbilhão de emoções. Então observe isso com amor. Acolha os sentimentos, não rejeite, acolha. Essa que é a grande sacada, a grande virada de chave, é a gente acolher os sentimentos que estão chegando. Alguém quer compartilhar? A Paty já colocou uma carinha de coração aqui. Gostou? Fez sentido? Estão se conectando ainda? Às vezes, gente, a gente faz um exercício desses e demora dias para a mente entrar em harmonia com as palavras, para poder acolher os ensinamentos de uma fala dessas, tá? Às vezes não é de uma hora para outra. Tem pessoas que são mais resistentes, tem outras que se soltam mais facilmente, tá? Que se entregam mais facilmente, se conectam mais facilmente. A Beth disse que fez sentido sim, a Ali colocou uma carinha, a Paty colocou uma carinha. É só para dizer para vocês assim que às vezes não é na hora, tá? As percepções, os sentimentos, às vezes demora um pouquinho para chegar no coração, para poder ter essa consciência, para poder começar a reverberar de alguma forma, para poder começar a apaziguar as dores da criança. É aos poucos, tá? É um movimento um pouco lento às vezes. Meus braços, a Sueli, meus braços estão pesando, sentindo sono. Dá sono mesmo, Sueli, dá sono. Às vezes a pessoa fica bocejando, sabe? Quando eu tô fazendo a sessão terapêutica, a pessoa começa na metade do exercício a bocejar e não consegue, às vezes, nem repetir as palavras, tá? Algumas choram, algumas ficam num relaxamento tão profundo que as conexões neurais ficam um pouco assim desconexas. Elas só vão começar a interpretar depois de um dia, ou talvez no final do dia, ou no dia seguinte, alguns dias demoram, tá? Dor de cabeça, pressão na cabeça, deu sono, é isso aí mesmo. A Débora disse que também sentiu um sono hoje, foi bem pesado, viu? Coincidentemente hoje eu atendi mulheres com questões semelhantes, então eu já venho trabalhando essas questões já o dia todo, e eu acho que eu usei palavras fortes mesmo, então pode ser que é isso aí mesmo, tá? A ideia é que vocês sigam se observando, sigam vendo o que está chegando, e uma recomendação. Para quem sentiu que hoje, o conteúdo de hoje, a fala de hoje, esse processo terapêutico de hoje é muito importante, que precisa aprender com isso, porque vai mudar alguma coisa na sua vida, porque de repente está num processo
viveu um processo semelhante ou está vivendo um processo semelhante, faça mais vezes esse exercício, tá? Faça mais vezes, não pare por aqui. O exercício eu espero que dê certo de ficar gravado, fica lá no IGTV, não fica nas publicações principais, precisa ir no meu perfil e clicar na televisãozinha ali do meio, que é do IGTV. Eu não sei por que ele não está ficando, eu tentei mexer, arrumar, não consegui, tá? Vou continuar tentando, mas se eu conseguir eu coloco na primeira página, senão vai ficar na segunda, que é da televisãozinha do IGTV. Tá? E vocês vão lá e façam de novo, trabalhem isso com amor, tá bom? Gente, então é isso. Amanhã volta o horário normal novamente a live. E de repente, se vocês estiverem preferindo às 20, preferindo que aconteça às 20, a gente pode ver, tá? Tá faltando uma semana para terminar aí o nosso detox de 21 dias. E eu posso ver aí para deixar para as 20, tá? Porque para mim é 19 horas e só atendo algumas pessoas específicas. Então, se vocês acharem que faz sentido, tá? Podemos fazer às 20, mas a ideia é que volte às 19 horas, ok? E amanhã tem mais e um tema surpresa de novo, tá? Eu coloco mais tarde o tema e daí vocês acompanhem lá, ok? Gratidão, gratidão imensa pela presença de todas, de todos. Muito boa noite, muita paz, muita luz e espero que vocês consigam ter esse equilíbrio aí que vocês buscam através desses ensinamentos, tá bom? Gratidão, Débora, gratidão, Pati, gratidão, Áurea, gratidão todas as meninas. Não sei se teve meninos hoje, o Rômulo entrou e não sei se saiu, tá bom? Um abraço, beijinho para todos.